E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Eric. Fala galera, eu sou o Léo. E como segundo vídeo do canal, a gente resolveu falar sobre 3 episódios bem relevantes da série Irmão de Jorel. E esses episódios eles são relevantes devido aos temas que eles abordam, né? Em questão de gênero, sexualidade. Questionando algumas hierarquias que existem na nossa sociedade, dentro de algumas instituições. Só pra dar uma introduzida, o Irmão de Jorel é uma animação brasileira, produzida pela Copa Studio. Ela foi criada pelo Juliano Henrico, da TV Quase. E eu acho que é importante porque ela traz temas atuais, só que no nosso ambiente, sabe? Então traz um grau de territorialidade e ambientação muito grande pra gente por essa proximidade de ser brasileiro. Então você tem os avós convivendo junto com os parentes dentro de casa, junto com o pai e mãe, no caso. Você tem um irmão que se sobressai a você, que é o mais importante. Você tem, uma figura feminina amiga quando é pequena, né, no caso do Irmão de Jorel. Então isso é importante pela ambientação onde se passa e o que trata, né, o que ele traz. Em terceiro lugar, então, ficou Profissão Palhaço, que é um episódio bem engraçado até, que o Irmão de Jorel ele tá na classe dele e a professora pergunta qual profissão que os alunos querem seguir. E 99% dos alunos falam que ou querem ser o Jorel, ou querem ser produtor do Jorel, O empresário do Jorel, ser o Jorel. ser o Jorel, ser dono do fã-clube do Jorel. E aí quando perguntam pro Irmão de Jorel o que ele quer ser, ele fala que ele quer ser gente grande, né? Ele quer ser alto, né? Crescer. Ele quer ser alto, assim. O que você vai ser quando crescer? Ser alto. E aí isso aí acaba gerando uma piada, né? Sim. Na classe todo mundo começa a dar risada. E aí automaticamente ele é convocado pra ir pra uma academia de palhaços, né? E aí eu acho que é muito legal desse episódio é que o começo dele mostra muito o que o Jorel representa. Que é assim, pra nós a gente sabe que não, que quem é o principal é o Irmão de Jorel, mas dentro da série, dentro do mundo que se passa a série, o principal é o Jorel. E nesse episódio, o começo dele começa com todo mundo falando algo relacionado ao próprio Jorel. E de repente o Irmão de Jorel fala uma coisa e todo mundo acha muita graça nele. E daí ele se vangloria disso, ele começa a falar que ele é irreverente, ele fica todo feliz. E aí, por conta disso, ele vai parar numa academia de palhaços, né? E lá começa essa transformação dele em palhaço, o que ele queria ser e tal. Ele meio que descobre essa profissão, essa possível profissão dele. E no desenho a questão do palhaço ela é um tanto quanto uma incógnita, né? Porque ele funciona como um agente meio que do estado de contenção, como se fosse uma força policial, assim. Então é bem interessante isso. Até tem muitas referências de questão de autoridade mesmo, quando ele vai pra academia, né, o Irmão de Jorel. Que essas questões exemplo, ele faz uma piada, quer dizer, o palhaço ele fala alguma coisa que é engraçado pro Irmão de Jorel, ele dá risada e o palhaço questiona ele porque ele tá dando risada. Porque a figura dele ali é fazer os outros rir, não ele dar risada. Não, ele dá risada. Então é uma figura totalmente de autoridade e de contenção. Sim, né? E é assim, você colocar um agente que seria voltado à arte pra reprimir a arte, e fazer com que os outros tenham algum tipo de felicidade ou possam rir, mas de determinadas coisas que eles consideram serem legais e tal, né? Exatamente. E daí até mostra algumas coisas que mais pra frente a gente vai falar de outro episódio, mas o palhaço, ele como sendo um ícone de um momento da história, dentro da história ali, de repressão. Só que é aquela coisa, o palhaço que serve a arte, ele reprimindo a arte, então tem toda essa dualidade, né? Esse combate, essa antítese. É bem interessante como ele lida com a figura do palhaço na série, né? No geral, assim, a gente fica aquele pensamento de putz, será que ele é um agente do Estado mesmo? Será que ele é um cara repressor ali? Ou ele é um cara mais que tá pra ser simplesmente só um palhaço, né? Só um palhaço, Também for um agente do Estado, assim, uma polícia mesmo, o que isso mostra pra gente, né? Que é um cara se doando às outras pessoas para fazerem elas rirem. Daí a gente coloca na nossa realidade o que deveria ser na nossa realidade, né? A gente sabe que tem muita coisa que acontece nesse caminho entre o que o policial, por formação, o que ele vai apresentar para a sociedade, tem um monte de percalço, mas o que seria essa entrega, né?
Então esse aí ficou o nosso terceiro. Nosso terceiro lugar vai pra Profissão Palhaço. Bom, em segundo lugar, a gente deixou o episódio Fúria e Poder sobre rodas. Isso, exatamente. Até teve um pouco de... não sei se poderia ser o primeiro no meu ponto de vista, mas a gente chegou no consenso e colocou em segundo lugar. Exatamente. Ele é um episódio bem marcante porque, como a gente já disse já no começo, é o ponto de vista de uma criança. Então vai ter aquela coisa de tipo, isso é brincadeira de menina, isso é brincadeira de menino. O episódio começa com a Lara e o irmão de Jor-El andando de bicicleta, né? Naquela bicicletinha dela, que o irmão de Jor-El vai acoplado do lado. E eles estão tentando chegar no arco-íris, né? Passar o arco-íris. E aí eles começam a discutir o que é brincadeira de menina e o que é de menina. Então, o que são as coisas de mulherzinha. E daí o irmão de Jor-El, ele começa a falar que a Lara começa a fazer algumas perguntas. Ele fala, não, isso é coisa de mulherzinha. E daí ela pergunta por quê e ele não sabe responder, sabe? E ele alguma coisa que ele fala, isso daqui é coisa de mulherzinha. Daí a Lara fala, não, irmão de Jor-El, você tem que falar que alguma coisa é de mulherzinha ou chamar alguém de mulherzinha quando a pessoa é incrível, né? Quando aquela coisa é incrível. Sim. E a Lara, ao todo, né, nesse episódio todo, ela meio que desarma os argumentos do irmão de Jor-El, que são meio nessa questão colocando na questão de o que é pra menino e o que é pra menina, né, uma coisa mais de gênero. Ela consegue desarmar todos os argumentos do irmão de Jor-El, praticamente, apenas fazendo perguntas simples, né? Tipo, por que você acha isso? E ele não consegue responder, porque é uma coisa infundada, né? E a gente sabe que não existe isso. E quando ele dá aquela de teimoso de ficar falando, não é, ela muda, ela inverte a questão, né? E aí ele acaba assumindo que é. Isso acho que resume muito o episódio, que ele só quer contrariar ela. Só quer contrariar ela. São duas crianças. São duas crianças, então, basicamente depois que eles passam esse arco-íris, eles acabam caindo numa academia, né, de patinação, né? E aí o que acontece? Quando eles caem lá dentro, tem uma equipe, né, que é a Ana Catarina e mais umas amigas dela lá, e aí ele fica tipo apaixonado, que ele quer patinar também. Só que o único porém é que essa academia só é pra mulheres, homens não podem entrar. E aí ele fica mó chateado, ele volta pra casa triste. Chegando lá na casa dele, ele pergunta pra mãe dele, né? Pô, mãe, eu queria ser menininha, né? Ele fala, né? E aí é bem legal porque ele acaba descobrindo que a mãe dele e a vovó Gigi dele, eles são profissionais, né, nisso. Eram profissionais e elas ensinam um pouco desse jeito, do que ele pode fazer pra patinar, né? Eu gosto de dois pontos desse episódio, que primeiro que é o próprio título, né, que eu tava pensando, o título do episódio poderia muito bem ser só Fúria sobre Rodas, porque é isso que acontece. Mas ele colocar Fúria e Poder, acho que essa questão do poder sobre rodas mostra muito da posição da Lara dentro de toda a história, obviamente, mas dentro desse episódio em específico, que é como ela é retratada e como os argumentos dela são, tipo, ouvidos de forma mais, assim, desconstruir, de certa forma, argumentos do irmão de Jor-El que não fazem sentido em relação ao gênero. Né? Ao longo dos outros episódios tem um pouquinho disso. E uma segunda coisa é a questão, tipo, parece que o episódio ele é um pouco linear, assim, porque eles estão percorrendo um caminho e desde o começo, esse caminho, o irmão de Jor-El ele fica muito assustado em tentar fazer isso, e a Lara é muito animada e ela é muito pra frente, sabe? Ela, não, vamos fazer isso, vamos, e o irmão de Jor-El meio na dúvida, tem medo, fala que não quer ir e tal, e ela faz ele encarar aquilo, sabe? Como se fosse, sei lá, uma metáfora para os próprios questionamentos, para os próprios meio que preconceitos que ele tem ali na vida. E daí, o final, eles alcançam um arco-íris, eles passam por parece que um penhasco assim e tal, e o final é o quê? Se no começo ele falava que tal coisa era coisa de mulherzinha e meio que de um certo ponto de vista ele colocava aquilo como de maneira inferior, no final do episódio ele quer ser mulher, ele fala que ele quer ser menininha pra entrar, então acho que é uma transformação dele ao longo do episódio, tipo os percalços que ele passa, desconstruir todo o caminho até você chegar a um conhecimento mais elaborado, assim, mais racional. Bom, em primeiro lugar a gente deixou o episódio Gangorras da Revolução, que é um episódio que já começa com o pai, né, do irmão de Jor-El, falando com ele a questão da arte e seu combate à repressão, né, basicamente. É um episódio, é um dos primeiros episódios da série, e ele retrata uma espécie de... O
o que é ser um revolucionário aos olhos do pai do irmão de Jor-El e depois do próprio irmão de Jor-El, né? E logo no começo do episódio é muito engraçado que o irmão de Jor-El ele não sabe o que é um revolucionário. E meio que, tipo, isso é um pouco de um humor que eles colocam ali, que ele fala, e o que é ser revolucionário, pai? E daí o pai dele fala, revolucionário é fazer arte. Sim. E daí a gente já coloca em dois, meio que já divide, né? Porque tem gente que acha que ser revolucionário é pegar em armas, e é uma concepção correta também, e tem gente que acha que ser revolucionário é fazer arte de alguma forma, né? Contra a repressão, e que também está igualmente certo. E aí ele tem essa dualidade e o pai do irmão de Jor-El começa a falar como ele lutava contra a repressão na época dele, né? Que era fazendo uma peça chamada Dois Ursinhos numa Casquinha de Noz. E assim, se você for ver e tal, acho que não faz muito sentido como ele combateu, mas ele combateu a repressão dessa forma. E é bem engraçada, ele fala uma frase bem icônica no desenho, que é: a arte sempre foi e sempre será a maior forma de luta contra a repressão. Contra a repressão. E aí ele vai mostrando vários momentos da adolescência, eu acho, do pai do irmão de Jor-El, enquanto ele lutava contra isso, assim, sabe? Tem umas cenas bem engraçadas, até porque o episódio é cheio de referência, né? Tem uma cena que é bem engraçada, que eu entendi dessa forma, que é a cena que tem um palhaço, né, controlando um tanque de guerra, daí a figura do palhaço de novo, né, que a gente não entende se ele é uma figura de estado opressor ou não, mas ele atira, na hora que ele vai atirar no tanque de guerra, sai uma flor e ele joga água, né? Que é referente à foto da ditadura da Argentina, né, que tem uma moça colocando uma flor na boca de uma arma, assim. Então o episódio é cheio dessas pequenas referências que a gente achou bem e é aquilo que a gente tinha falado no nosso terceiro episódio lá no Profissão Palhaço, que é um agente da arte combatendo a arte, sabe? Sim. Reprimindo a arte, que é o palhaço reprimindo formas artísticas de se manifestar contra o sistema. Uma parte muito legal é quando o irmão de Jor-El começa a se questionar e tal, e quando o pai do irmão de Jor-El fala sobre isso, ele fica meio paranoico, né? Não, fala baixo, tampa a boca dele, assim. E aí o irmão de Jor-El tenta falar e ele fica tampando a boca dele, e aí ele solta a seguinte frase, que o silêncio é suspeito, sabe? Daí a gente coloca de novo, pensa assim, seja qual for a sua forma de lutar contra alguma forma de repressão, lute, sabe? Escolha esse lado, mas não fique em cima do muro e não fique em silêncio, porque se você ficar em silêncio, a gente sabe que é uma forma de escolher um lado, escolher sempre o lado mais forte. O legal é que ao longo do episódio, né, depois que o irmão Jor-El ele tem essa conversa com o pai dele, ele volta, ele vai pra escola, e ele tá com os shortinhos dele versão Steve Magal, camuflado. E aí quando ele tá lá, falso, na verdade. Falso. Spoiler. Spoiler. E aí quando ele tá lá com a professora, ela, que é uma figura também meio pra conter as crianças ali, ela fala pra ele sair da gangorra. Só que aí ele começa a falar, baixa a repressão. Ele não sai. Assim, ele falou que ele vai ser um revolucionário, né? E daí ele não quer sair da gangorra de jeito nenhum, porque ele praticamente não tem tempo de fazer nada no intervalo. E aí a diretora fala pra ele sair, ele fica com medo, ele vai sair, mas o que acontece é que ele fica preso. Sim. E daí ele fica preso, o short dele começa a rasgar, ele não consegue sair, ela conta até 3. E aí esse é um momento interessante, porque ela conta até 3, todo mundo tá morrendo de medo, todas as crianças morrendo de medo. Olhando pela janela. E ela conta até 3 e não acontece nada. Aí todas as crianças começam a sair da sala, assim, como se o sol estivesse iluminando elas estivessem saindo de uma caverna, né? Nossa, ela contou até 3 e nada aconteceu, sabe? E aí eu acho engraçado porque o irmão de Jor-El já tinha desistido de fazer a revolução, mas como aconteceu alguma coisa e aconteceu, ele falou, dane-se, chutei o pau da barraca e vou ficar aqui, agora que já que aconteceu. Aí a Lara fala, agora camarada irmão de Jor-El, não vou te abandonar. E daí o companheiro irmão de Jor-El. Companheiro irmão de Jor-El. E aí eles começam todo mundo a fazer uma revolução ali, né? E a revolução termina de uma maneira muito engraçada, porque uma empresa lá, junto com os policiais, né? Eles acabam... Os policiais, palhaços, eles acabam chegando lá de helicóptero e tal, pra tentar conter, eles veem quem tá sendo o agente que tá aglutinando todas aquelas crianças. E aí eles começam a lançar balas de goma de mascar, sei lá, na carteira das crianças. E é isso que faz a revolução terminar, sabe? Elas são meio que compradas. Elas são meio que compradas. E daí retoma um ponto que o pai do irmão de Jor-El, que ele aparece ali no final, que o irmão de Jor-El fica meio triste, né? De ter acabado daquela forma. Sim. E o pai do irmão de Jor-El fala que inclusive uma das pessoas que ajudou a terminar com essa revolução das crianças era o parceiro de teatro das Duas Casquinhas de Noz lá,
Dois ursinhos numa casquinha de noz, do pai do irmão de Jor-El. Sim. E aí o pai do irmão de Jor-El fala que algumas pessoas elas tentam lucrar com a revolução e por isso que acaba, assim, né? Resumindo um pouquinho. E é sempre o quanto a revolução ela é tomada por, às vezes, interesses particulares e alguém se vê de maneira a aproveitar dela, né? Sim. E aí aquilo acaba porque o capital engole aquilo, né? É mais fácil você ceder ao capital. E até pra jogar pra contemporaneidade, ou nem tanto assim, mas a gente pode ver junho de 2013, que foi incorporado por outras forças que não aquelas que começaram o movimento. Agora na França, os coletes amarelos também estão sendo incorporados, né? Sim. Outras pessoas do movimento estão deturpando o movimento. E Maio de 68, que eu tenho um carinho especial, né? Na França também, que era um dos maiores processos revolucionários que já aconteceu na pós-modernidade, assim, na França, que juntava trabalhador, estudante, várias pessoas, várias lideranças, assim, e o que acontece é que o capital consegue engolir aquilo, sabe? Uma forma de contenção, até como eu já tinha dito antes, tem muitas referências da ditadura ali, né? Até tem episódios mais pra frente, próximas temporadas, que remetem bem essa coisa ditatorial, né? De como foi, porque o desenho eles passam numa década mais anterior ao que a gente vive, e ele faz bastante referência a isso, né? Esses 3 episódios que a gente pegou, a gente achou relevante tocar porque para a gente teve essa coisa. Pra nossa realidade, para o momento que a gente tá, a gente como nós dois, assim, como pessoas, a gente pode olhar aquilo e interpretar dessa forma. Uma criança não vai, com certeza, interpretar dessa forma. Ou um adulto que tá assistindo, também às vezes, só quero assistir para me distrair. É um momento, é um recorte daquilo que a gente quer falar e expor aqui. Que a gente acha que tem essas pequenas referências, né? Então é isso. Esse daqui foi mais um vídeo nosso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Sim, se vocês gostaram, compartilhem aí com seus amigos, espalhem o nosso espaço aqui no YouTube, curtam o vídeo se vocês realmente gostaram, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo. Ajudem-nos a chegar nos 10 inscritos. Incríveis 10 inscritos. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, ajudem a gente a construir esse espaço aqui no YouTube. Valeu. Deu bom, Léo, deu bom. Esse ficou bom. Não tá gravando. Sério? Zoei.